Nós ficamos atribulados quando chega essa época do ano. Alguns de nós não conseguem terminar de pintar a casa, pelo menos isso na minha época bem distante. Tinha que pintar a casa no final do ano, tinha que cuidar das coisas, ornamentar, colocar a grande árvore de Natal para a gente comemorar. E eu não estou criticando a sua árvore, mas essa é uma época onde nossos corações, nossa vida, a gente fica numa agitação tão grande que a gente não consegue perceber as coisas que Deus está fazendo também nessa época em nossas vidas e diante de nós. Quando nós olhamos para a realidade do Natal e do bebê na manjedoura, nós criamos expectativas enormes e olhamos para aquele bebê e parece que todos os anos a gente sempre olha para ele como um bebê tranquilinho, abençoado, e é. Hoje eu quero falar sobre esse bebê de uma forma um pouco diferente. Talvez você já tenha escutado, já tenha pensado desse jeito, mas o Senhor vai nos relembrar a sua mensagem mais uma vez. Eu quero falar sobre um guerreiro que nasceu numa manjedoura. Não simplesmente um bebê, mas um guerreiro. Alguém que de verdade veio para lutar, para guerrear, e espero que de verdade o nosso coração se abra para entender e ver o poder desse guerreiro mirim, desse pequeno bebê, que ele, com toda a sua força, com toda a sua grandeza, veio nos salvar. Meus irmãos, quando nós pensamos em Natal ou o nascimento de Jesus, a nossa mente sempre fica ali na realidade do que aconteceu em Belém, do que aconteceu naquela manjedoura. Às vezes a gente não consegue entender e compreender toda a narrativa e a realidade do nascimento, o poder dele, a grandeza dele, e todas as vezes que a gente olha para isso, nós aprendemos, somos edificados, somos experimentados diante da verdade do Senhor, que enviou o seu Filho, nascido de uma virgem, e que trabalhou nesse mundo como o homem que veio resgatar, veio pagar o preço, tomou a nossa dívida e viveu entre nós. Eu quero que você pare nesse momento e pense além, um pouco além de toda essa realidade, para a gente entender esse descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente, ou pisou a cabeça da serpente. Quando nós olhamos para Jesus e pensamos nele como descendente da mulher, nós precisamos olhar para esse menino que nasceu nessa terra e dar uma olhada um pouco para trás e ver de que Deus estava preparando o seu guerreiro para uma grande batalha cósmica, para uma grande batalha onde libertaria aqueles que se perderam e viveram debaixo do pecado e debaixo da realidade da opressão do inimigo. Quando nós olhamos para o jardim do Éden, nós vamos perceber algo que está acontecendo dentro daquele lugar. Deus cria o homem e a mulher de forma perfeita, estabelece eles num ambiente, num lugar onde podiam de verdade desfrutar da presença de Deus e da santidade divina. Eles tinham a condição, dada por graça divina, de fazer com que eles existissem nesse mundo, de estar no mesmo lugar que Deus estava habitando, de chegar perto de um Deus santo, santo e santo, sem serem fulminados e mortos pela santidade divina. Eles poderiam experimentar isso. Eles experimentavam isso na realidade porque eles eram sem pecados, eram puros, eram pessoas que não experimentaram ainda naquela época a nossa realidade de pecado, e é claro que nós experimentamos por causa da queda deles. Mas de repente eles desobedeceram a Deus, ouviram a voz da serpente, o engano da serpente antiga e do diabo, ouviram a voz, foram confundidos, enganados, manipulados, e eles caíram e pecaram diante do Senhor. Deus vai até Adão e Eva e dá a sentença para eles, era a realidade de que eles morreriam se eles desobedecessem à voz de Deus e comessem daquele fruto que Deus tinha dito para eles não comerem. Eva agora tem dores terríveis para dar luz a uma criança. Adão tem que trabalhar
muito, e isso é bom, e foi Deus que criou isso, mas ele agora vai sentir o calor na sua pele, vai sentir a dor no seu corpo, e ele vai experimentar a morte que ele nunca tinha visto ainda na sua vida. Eles estão dentro do jardim, não podem mais habitar dentro daquele lugar, porque é um lugar onde Deus está, um lugar da presença de Deus. Eles não podem estar agora no mesmo ambiente onde Deus está, porque eles agora são inimigos de Deus, são pecadores, são pessoas que não têm como conviver com a santidade divina. E Deus tem que expulsá-los do jardim, mandar eles embora, e esse casal agora junta as suas coisas, que agora eles têm uma peça de roupa, feita de pele de animal, e eles agora têm que sair do jardim. Eles têm que passar pelos portões do jardim do Éden e têm que ir embora. Têm que sair da casa onde eles foram criados para viver, do ambiente onde eles foram criados para viver. E nesse momento, eles precisam ir embora. Adão recebe a sua sentença, Eva também recebe. Mas antes deles saírem, antes deles irem embora, Deus olha para a serpente e faz uma declaração de guerra. Ele olha para ela e faz uma declaração de guerra. Ele diz: o descendente da mulher vai nascer. Você vai morder o calcanhar dele, mas ele vai esmagar a sua cabeça. Adão e Eva saem do jardim. A serpente não pode habitar ali. E eles vão habitar agora num mundo caído, num abismo, na escuridão. E Deus, com esse pavio aceso, esse fósforo aceso, dá uma esperança para toda a humanidade e para eles, e dizendo que um dia, o descendente da mulher vai pisar a cabeça da serpente, e a guerra vai terminar. Nesse momento, o relógio começa uma conta regressiva. Deus dá essa promessa, ele diz que isso vai ser feito. E agora Adão e Eva estão saindo pelas portas do jardim, a porta se fecha, e aí tem um fio agarrado em Eva, que vai transitar toda a história, séculos e séculos. Esse fio vermelho saindo do jardim vai mostrar para a gente um caminho do descendente da mulher e o que Deus vai fazer através da linhagem dessa mulher, o Messias que viria, o menino que iria nascer, e ele pisaria a cabeça da serpente. Nesse momento, o que acontece é também uma caçada cósmica, irmãos. Nesse momento, o que acontece nessa declaração de guerra é que a serpente, é que o diabo, ele tem isso bem claro. Ele sabe o que vai acontecer. Ele não tem a noção exata porque não é soberano, mas ele sabe que algo terrível vai acontecer. Ele sabe que está condenado. Ele sabe que vai ser vencido. Ele sabe que tem a sua sentença de morte, de terminar todas as coisas. E ele agora sai em uma caçada para cortar esse fio de condutor até o nascimento do Messias. E antes que o menino nascesse, ele precisava acabar com esse menino. A gente olha para o Natal, a gente olha para o nascimento de Jesus, e parece que esse nascimento e essa promessa foi pacífica. Parece que o diabo ficou aguardando o nascimento do Messias. Ficou esperando isso acontecer. Mas não, irmãos. Ele investiu pesado, de forma brutal. E o seu plano era exterminar a linhagem de Jesus. Enquanto Adão e Eva e a humanidade iam vivendo e sobrevivendo e experimentando a realidade do pecado, o diabo também ia trabalhando, o enganador ia trabalhando, a serpente continuava trabalhando, e ele tem um foco: acabar com a linhagem de Jesus. Quando nós olhamos para trás, nós vamos ver algumas cenas nessa grande história, nessa grande narrativa. A primeira cena é Caim matando Abel.
Caim mata Abel, e aqui essa primeira semente assassinada parecia até que seria talvez o fim, mas Deus levanta Sete, mostrando esperança para todos nós, mostrando esperança para a humanidade de que ele não perderia o controle. A segunda cena, nós olhamos e vemos um rio de morte. Deus deixa o seu povo agora criado e saindo de Abraão, se tornando uma nação enorme. Faraó toma uma decisão e ordena que o Nilo engula os bebês hebreus. Acabe com eles, extermine eles. Faraó não tinha a noção da promessa do Éden, mas ele estava sendo usado para cooperar, para exterminar essa descendência. Naquele momento onde o próprio diabo tenta afogar os filhos hebreus, os bebês hebreus, Deus usa um cesto, usa um caminho para levar o filho daquele povo, o libertador de Israel, para dentro do território inimigo. O libertador foi colocado dentro do palácio para viver lá dentro, Deus guardando a descendência. Existiu também uma rainha louca, e eu não vou compartilhar todas as histórias do Antigo Testamento, mas existiu também uma rainha muito louca, e é um dos momentos críticos na história do povo de Deus, que é a rainha Atalia. Ela massacra os seus próprios netos para exterminar a descendência de Davi. Ela quer que não haja um representante, um descendente de Davi, nenhuma linhagem dele que sobreviva, mas a linhagem do Messias aí parecia que ia ficar pendurada num fio. Um único bebê, um menino, foi guardado, e o nome dele é Joás. Ele foi guardado, escondido num quarto dentro do templo por 6 anos, guardado ali naquele momento. E aí Deus separa aquele bebê e depois restaura toda a realidade do reino e guarda a descendência de Davi. Nós olhamos para uma outra cena e nós vemos um grande dragão gritando. Nós olhamos e vemos como se fosse um ataque final. Era como se fosse uma espada para acabar com a história do descendente. E aí nós olhamos para dentro de Belém. Nós olhamos para a realidade do nascimento de Jesus. E aí um dragão enorme se levanta para devorar o bebê chamado Jesus. Herodes envia, irmãos, soldados para degolar os bebês daquele lugar. E ele mata muitos bebês. Mães estão chorando pelas praças, o grito delas está ecoando nessa realidade. Existe um desespero porque os bebês estão sendo mortos, e lembre-se, Jesus está no meio desses bebês. Deus, de forma providencial, dá um passo à frente, porque ele não perde o controle, e envia um anjo para falar com José, e envia o seu filho, o seu único filho, como um refugiado para dentro do Egito. E Jesus vai lá para dentro do Egito, sobrevive à emboscada e fica lá naquele lugar. Quando nós olhamos, irmãos, para a narrativa bíblica, nós vamos ver o inferno tentando assassinar, afogar, massacrar, exilar e cortar esse fio condutor que sai do Éden até o nascimento de Jesus. E ele não está brincando, porque ele sabe de que quem vai nascer, o prometido, o descendente da mulher, essa criança, esse descendente, ele vai destruir o governo e o reino dele. É um inimigo, não é qualquer pessoa. E quando Jesus nasce naquela manjedoura, irmãos, é o bebê mais perigoso que já existiu nesse mundo, nos braços de uma menina. Não nasceu nenhuma criança, não nasceu nenhum bebê nesse mundo mais perigoso do que Jesus, para a realidade deste século, do príncipe deste século e para os homens. No nosso caso, desde que Adão e Eva caíram, nós já nascemos do lado errado. Nós nascemos do lado do inimigo de Deus.
nós já nascemos do lado do exército errado. Nós já nascemos do lado errado e vivemos como escravos. Vivendo como escravos e não temos como ir embora, não temos como pular o muro, mesmo tendo anseio e sabendo que existe algo além, que existe uma nova realidade, uma fome por algo que não sabíamos explicar bem. Nós sempre soubemos lá dentro de nós que existe algo diferente, um reino de paz, uma vida mais plena, mas nunca tínhamos experimentado, porque nós já nascemos escravos e do lado errado da guerra. Você já teve a sensação alguma vez de estar do lado errado da guerra? Eu morei um tempo entre os índios pataxós, no sul da Bahia, e eles tinham retomado a terra deles. Os fazendeiros tinham tomado, expulsado os índios e estavam em guerra. As meninas dormiam para o lado de dentro da casa, e minha cama, que não era uma cama, eram mesas de escola, eu tinha um colchão ali em cima, com um mosquiteiro, porque mosquito era o que não faltava lá no mato, e eu ficava ali. E a qualquer momento, os donos das terras que os índios tomaram, poderiam chegar ali para retomar a terra deles. E eu tinha essa sensação, por quê? Eu estava entre as meninas que viviam do lado de dentro da escola onde a gente vivia, e eu estava na porta. E tinha hora que eu não sabia o que eu desejava. Porque eu, de verdade, eu não sabia de que lado qual era o lado certo. Se a terra era dos índios, se era dos fazendeiros, e quem tinha o direito. Eu só sei de uma coisa, irmãos. Todas as noites. E eu tinha que ir para uma outra aldeia e andar quilômetros a pé para chegar nessa outra aldeia. E é onde os fazendeiros armavam emboscadas para os indígenas. Eu sabia de uma coisa: para os fazendeiros, eu estava do lado errado da guerra. Para os índios, eu estava do lado certo da guerra. E para mim, eu não queria que nenhum dos lados tivesse um tiro em mim, nem uma flechada. Mas eu me sentia perdido, porque a gente ia na cidade, os outros xingavam a gente e falavam que a gente apoiava os índios. Os índios ficavam felizes com a gente, que a gente estava ali, de certa forma, apoiando também eles. Eu não sabia qual era o lado certo, porque eu achava que todo mundo tinha direito. Mas, irmãos, com respeito à realidade do pecado, eu sabia que tanto os índios, tanto os fazendeiros, estavam do lado errado da guerra. E eu sabia que eu estava do lado certo da guerra. E vimos Deus retomar terras tomadas pelo diabo. Deus retomar corações que foram amarrados e presos pelo diabo. Nesse momento, a gente precisa dar uma olhada e entender que esse menino é o pior pesadelo de Satanás. De que esse bebê na manjedoura, essa pequena mão daquele bebê, eram as únicas mãos fortes e poderosas para agarrar no pescoço da morte e matá-la. Nunca existiu nenhum outro bebê com esse poder. Ele era o único e ele estava numa manjedoura. Era essa a realidade. Essa era a realidade do Cristo. Essa era a realidade da sua descendência. E quando nós olhamos para isso, nós precisamos entender de que o nascimento dele não foi um acidente, mas uma estratégia planejada, arquitetada, com um foco militar de retomada de um terreno onde estavam os inimigos de Deus, e principalmente aquele que tomou os seus filhos. E nesse momento nós vemos ser estabelecido o plano redentivo. E uma das coisas que Deus fez, a estratégia dessa invasão, foi colocar um menino vivendo no terreno inimigo. Meus irmãos, Deus habitando entre os homens, isso é muito perigoso. Um bebê santo habitando no meio dos pecadores, ele ia ser degolado a qualquer momento. E esse foi o plano de Herodes: acabar com essa linhagem,
destruir com um menino que ameaçaria o seu reinado. Mas quem estava mais preocupado era o diabo, porque esse menino era uma ameaça real para o seu reinado. Só que a estratégia de Deus parece estranha. A estratégia divina, às vezes, parece que confunde a gente. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em Gálatas, capítulo 4. Versículo 4. E a Bíblia diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Paulo está escrevendo para esses irmãos, para esses cristãos, que estavam pensando em voltar a viver como escravos, a viverem debaixo da lei e das regras religiosas. Ele está escrevendo para esses irmãos e é como se ele estivesse dizendo: parem, vocês não entenderam, vocês não viram, vocês não lembram do custo da liberdade de vocês, vocês não percebem o que está acontecendo e o que Deus fez. E aí ele começa a explicar e aí nos leva aos bastidores do que Deus estava fazendo. Deus está mostrando e Paulo está ressaltando aqui nesse momento a precisão do ataque de Deus. É como um míssil saindo do céu, irmãos, e tocando a terra no lugar exato, no momento exato, e o inimigo não percebeu. E as pessoas não perceberam. A estratégia divina estava exatamente no tempo certo. Paulo usa a expressão aqui de transbordamento, ou medida cheia, completo. Pense no que representa aqui esse texto e o que ele está falando para esses irmãos. É como se fosse um conta-gotas, bem pequenininho, enchendo uma represa enorme. Você teria coragem de fazer isso? Encher uma represa com um conta-gotas? Deus está com um conta-gota na mão. E aí cada profecia é uma gota. Vai pingando. A ascensão e queda da Babilônia, uma gota. A queda da Pérsia, uma gota. Da Grécia, uma gota. Eram gotas e gotas sendo derramadas. A grande pax romana, o preparativo, as estradas, a língua grega, era o conta-gota de Deus. A comunicação está estabelecida no grego, uma língua agora aqui universal, as estradas estão prontas, tudo está preparado para que, nesse momento, o Messias venha. Quando nós percebemos isso, nós precisamos olhar para o texto e olhar para o nosso coração e entender, irmãos, que Deus é o Senhor do tempo. Deus nunca perdeu o controle do tempo. Deus nunca esteve atrasado. Todas as tentativas do diabo, dos homens, de atingir a linhagem do Messias, Atalia, Herodes, todos falharam. Porque Deus controla o relógio e não os homens. Porque Deus controla o tempo e o nascimento de Jesus prova que a história não é um ciclo sem sentido, que é uma coisa que não conseguimos entender, mas é uma linha reta dirigida pelo Deus soberano que controla a história e o seu relógio. Jesus nasceu no tempo certo. Nenhum segundo atrasado, nenhum segundo adiantado, ele chegou na plenitude do tempo. É o que Paulo está dizendo aqui, é o que ele está explicando para esses irmãos, de que a estratégia, o ataque divino, foi no momento exato. Meus irmãos, nós que temos dificuldade de descansar no trabalho de Deus, na ação de Deus, para a gente entender isso é muito difícil. Tem um tempo para todas as coisas, nós sabemos.
Mas nós somos especialistas em tentar diminuir o tempo, de abreviar as coisas. Nós não temos paciência com Deus. Nós não temos paciência com o seu trabalho. Nós não temos paciência com a sua vontade. Nós não gostamos muito da ideia de ficar aguardando o tempo de Deus. Eu não vou usar esse exemplo, e eu não estou usando as mulheres como exemplo. Mas já viu quando tu tem que trocar uma lâmpada de casa? E a mulher fica dizendo que é hoje? Aí a gente espera os 6 meses, mas ela sobe na cadeira para você subir lá e trocar? Nós fazemos isso o tempo todo, irmãos. É para hoje, Senhor. É para agora. E Paulo está dizendo, Ele fez no seu tempo, na sua hora. Era o exato momento de Deus, como um grande estrategista, como aquele que tem o seu plano completo, que sabe todas as coisas, que está em todos os ambientes, que percebe todas as coisas, que fez transitar no ventre de mulheres, que a gente olha hoje na genealogia de Jesus e não conseguimos às vezes nem compreender muito bem, onde Deus vai colocar pessoas na genealogia que transitaram com essa semente no seu ventre, que transitaram com a descendência do Messias. Nós olhamos para isso e não conseguimos compreender, e nós achamos que estava demorando muito. Os judeus também estavam aguardando a manifestação do Messias e o tempo exato para ele se manifestar. E Deus veio e Deus fez. Mas eles não viram, irmãos. Eles não perceberam. Eles não enxergaram. Eles não sentiram o cheiro. Mas os que perceberam, os que estavam atentos, foram os únicos que sentiram aquele cheiro maravilhoso de bebê recém-nascido. Foram os únicos que conseguiram experimentar, olhar nos olhos dele e ver aquelas mãos pequenas. Mas a maioria não viram, estavam fazendo outras coisas. E aí Paulo está dizendo de que esse menino nasceu no momento exato. Jesus é o guerreiro de Deus, o libertador de Deus. Ele é o Senhor dos exércitos do Senhor. Ele é o Todo-Poderoso. Ele vai retomar e vai tomar o seu povo, vai resgatar. E ele é esse poderoso, mas a gente olha e vê só um bebê. Nesse momento, nós vamos ver o uniforme do guerreiro. Que tipo de armadura que ele veste para lutar contra o diabo? A Bíblia diz, e Paulo está dizendo para esses irmãos, que nascido de mulher, de que Jesus é um nascido de mulher. Parece que ele está dando a senha de Gênesis 3,15. Parece que ele está apontando para lá. E o que ele está dizendo e ressaltando é também que o prometido de Eva, que ele nasceu. Mas existe um mistério poderoso e que a gente precisa guardar isso com fidelidade no coração. É que Deus enviou o seu Filho. Deus enviou o seu Filho. Ele já existia, irmãos. Jesus não passou a existir quando nasceu. Jesus sempre existiu. Porque Ele é Deus. E naquela manjedoura está o comandante do exército de Deus. Ele sempre existiu, Ele é Deus. Ele é Senhor. Nascido de mulher, Ele se tornou humano. É vital a gente olhar para isso, porque a carne humana, o corpo humano, é o uniforme de batalha de Jesus. Os judeus estão esperando um homem uniformizado, com uma grande armadura, montado num cavalo, tirando a bota pesada do governo romano de cima deles, sendo o libertador. Aí Deus vem e o uniforme desse homem, desse guerreiro, é um corpo humano. Ele é um homem, nascido de mulher, habitando entre nós.
para esmagar a cabeça da serpente, ele está se preparando. Esse uniforme, essa encarnação, faz parte do processo e projeto de esmagar a cabeça da serpente. Ele precisava, como homem, pisar no chão da nossa história, respirar a poeira do nosso mundo, sentir as dores que nós sentimos, se compadecer de nós, viver no meio da nossa realidade, porque assim ele pode pagar a nossa dívida. Assim ele pode tomar sobre si as nossas dores, na nossa realidade, pisando nessa terra como homem, vivendo como homem. Mas ele também não é só homem, ele é o Deus homem, vivendo entre nós. Homem nenhum poderia suportar o peso da cólera e da ira de Deus sobre si. Deus vai derramar a sua ira sobre o seu filho, sobre o seu pequeno bebê que nasceu e vai se tornar homem. Então aqui nós temos nessa manjedoura não apenas um rei, um bercinho para um rei, mas é onde um guerreiro se vestiu da armadura humana e sangue e ia se levantar para vencer a guerra que nós não conseguimos vencer. Ele é o único que poderia quebrar as cadeias das nossas mãos. A esperança que deve estar em nossos corações é que o Deus homem, o menino que nasceu em Belém, ele iria tomar a forma de um homem, se tornar homem, habitando entre nós e andaria entre os homens para colocar eles em liberdade. Paulo está dizendo de que Deus se fez homem, Deus se fez carne e habitou entre nós. A manjedoura era o quartel dele. A manjedoura era o lugar onde o Todo-Poderoso nasceu, o guerreiro nasceu. Qual é a missão desse bebê que nasceu? Paulo continua dizendo, para resgatar. E o termo aqui grego é comprar um escravo no mercado para que ele nunca mais seja vendido. Qual o preço? Como que ele vai comprar? O preço é que o seu calcanhar será ferido. A semente da mulher será ferido. O bebê na manjedoura já nasce sobre a sombra da cruz, sobre a sombra do Calvário. O objetivo dele é resgatar os que estavam perdidos, mas o preço será ser ferido pela serpente antiga, e no momento que ela feriu o seu calcanhar, no momento que ela picar o seu calcanhar, a cabeça dela será esmagada, e nunca mais ela terá poder sobre aqueles que o Filho do Homem colocar em liberdade, meu irmão. Ele não é só um bebê, ele é um guerreiro na manjedoura. Ele não veio, irmãos, para morrer em Belém. Deus não deixaria nunca Herodes matar ele em Belém, porque ele veio para morrer no Calvário. Era o lugar onde a guerra seria terminada, onde ele iria vencer. Nesse momento onde ele iria estar na cruz pendurado, a cabeça da serpente seria esmagada, a morte de Jesus era o checkmate, a ressurreição era o checkmate no grande inimigo da humanidade de Deus, meu irmão. A gente precisa olhar para a realidade das Escrituras e ver o que Deus está fazendo por nós. Aquele olhar para trás, saindo do jardim, não ia ser mais para sempre. Aquela sensação de que você perdeu algo grandioso e poderoso, sabendo que você não teria como voltar. Aquele gostinho de Deus, aquele desejo por algo que tu não sabe explicar. E todos que nasceram nesse mundo sempre viveram com isso dentro do coração. Eu anseio por algo que não sei o que é. Desde que eu nasci, eu só experimentei isso. Será que tem algo além disso?
Será que tem vida? Será que existe algo do outro lado? Como deve ser do outro lado do muro? Como deve ser lá do outro lado? Como que eu posso viver nessa realidade que eu não sei explicar? Esse menino nasceu para mostrar para a gente o caminho de volta para a presença do Pai, meu irmão. Ele era o único, e é o único, que tem o poder e sabe o caminho de volta para a habitação, para o lugar onde Deus habita. Meus irmãos, ele nasce num ambiente de trevas, ele nasce num ambiente sem luz, ele nasce num ambiente onde só tem escravos, ele vive nessa realidade, mas ele vai crescendo, se desenvolvendo, e o grande objetivo desse bebê é mostrar o caminho de volta para casa, para todos nós. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a vida, e é por isso que os homens que conviveram com Ele enquanto estava aqui, conseguiram comer um pouquinho do pão vivo que desce do céu, e aí com certeza um dia vamos comer de forma completa na eternidade, meus irmãos. A grande questão nisso tudo é qual o seu lado nessa guerra. É de que lado estamos? Porque ainda está aí. Nós sabemos que a vitória já foi dada, nós sabemos que já foi garantida e sabemos como vai ser o final. Mas hoje, de que lado você está? Jesus lutou essa guerra por nós. Ele venceu. Ele lutou. Deus cuidou de todas as coisas. Deus preservou a sua linhagem contra faraós, rainhas, assassinas. Ele preservou o seu povo diante de decretos imperiais. Ele preservou a vida do seu povo até chegar a nós. E ele tem feito isso até hoje. Ninguém consegue vencer o povo de Deus. Olhe para a história. Deus continua guardando o seu povo. Deus continua guardando a sua semente. A história e a grande notícia continua sendo preservada. De que lado nós estamos? Como tratamos o nascimento de Jesus? Como uma festinha comum? Um dia de comida, eu sei que a gente vai comer aqui daqui a pouco. Um dia para organizar as coisas. Não trate o nascimento de Jesus como se fosse pouca coisa. Porque o nascimento dele, aquela manjedoura, dividiu a história, dividiu a humanidade. Hoje nós podemos estar do lado certo. O muro foi derrubado, a parede foi quebrada, o véu foi rasgado e nós podemos estar do lado certo da história. Nós já nascemos do lado errado, mas Jesus nos deu a oportunidade de irmos para o lado certo da batalha. Do lado certo da batalha. Se você não está do lado de Jesus, você está do lado dos inimigos de Jesus. Você é inimigo de Jesus. Jesus não tem parceiros da batalha. Jesus não tem simpatizantes da batalha. Ou você está do lado dos inimigos, ou você está do lado de Jesus. E esse mundo jaz no maligno. De que lado você está? De que lado nós estamos? Se você se sente independente, orgulhoso, talvez sejamos como um pequeno César no trono. Estamos lá, somos donos da nossa vida, somos donos da nossa história, controlamos o nosso destino, mas a oportunidade que temos nesse momento, diante da grande manjedoura, é: se arrependa desse pecado. Você não é César. Você não tem como ser Herodes. Você não tem como ser Faraó. E se você escolher ser assim,
Eu quero te contar a história e quero te contar o final. Você vai ser derrotado. Ninguém ganha desse rei. Ninguém ganha do Deus que conduz a história. Ele reina para todo sempre. Césares caíram, Herodes caiu, faraós caíram, mas Jesus sempre esteve no lugar certo. Deus esteve cuidando da história e Deus derruba os reinos, porque Ele é o único rei verdadeiro de toda a história e ninguém tem como competir com Ele. Você está lutando, se tiver desse jeito, numa luta que você não tem como vencer. Você vai perder. Você não vai ganhar. Já viu quando a gente diz para alguém que a gente sabe que vai se dar mal? Tipo, tenta a sorte. Se te disseram isso, não acredite, não tente. Você vai perder. E pensar nessa possibilidade, às vezes dói no nosso coração. E saber que nós vamos perder, se escolhemos o lado errado. Mas se você está aqui e está amedrontado, ansioso, talvez se sentindo como José e Maria, no meio dessa realidade que nós vivemos, talvez você está indo como um refugiado para algum lugar, fugindo no meio da noite, sem entender o que está acontecendo, sem entender as lutas, as dificuldades, para onde o vento está soprando, o seu futuro. Escute isso. Se arrependa também da sua incredulidade. Confie no Senhor. O mesmo Deus que protegeu esse fio vermelho contra o inferno inteiro, contra os reinos, Ele protege e cuida da nossa história e da nossa vida, irmãos. Herodes não pôde cortar o fio. A sua crise financeira não pode cortar isso. A sua enfermidade não tem como destruir isso. Porque Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu pequeno bebê para habitar entre nós. Ele continua conduzindo e cuidando da história. Então o que precisamos fazer é nos arrepender da nossa incredulidade, nos lançar diante dele e confiar de que o Senhor está guiando as nossas vidas. Não acredite no que o seu coração, no que o diabo está te dizendo, que já passou o tempo, que já passou a hora, que as coisas saíram do controle. Onde está Deus que não faz nada? Se você confia em Deus, descanse, que no tempo certo, Ele vai fazer o seu trabalho. A questão é se a gente confia em Deus ou não. É se nós confiamos de que de verdade o Senhor está fazendo o seu trabalho em nós. É se nós descansamos diante do Senhor e diante da sua soberania e cuidado sobre todas as coisas. Eu não sei como está o seu coração, mas eu quero deixar aqui algumas coisas práticas para a gente poder fazer durante essa semana que vai ser tumultuada. O grande guerreiro, irmãos, veio. E ele veio para destruir as obras do diabo. Então, pare de negociar com o inimigo. Ele veio para destruir as obras do nosso inimigo. Ele veio para destruir ele. Então, se nesse momento algum tipo de pecado de estimação, seja pornografia, seja fofoca, mágoa, desonestidade, esse momento é o momento de você cortar a cabeça disso. De confiar no Senhor, de acreditar na autoridade desse guerreiro, e ele é o único que pode dominar os territórios que um dia o diabo operou na nossa vida. Só ele pode destruir essas obras do diabo na vida dos homens, ninguém mais. Então pare de negociar com o inimigo. Não dá para comer na mesa do inimigo e depois comer na mesa de Deus. Pare de negociar hoje mesmo, porque Deus não negocia com a gente. Deus não negocia com a gente. Confie na rota de fuga. Às vezes Deus nos manda para o Egito, lugares desconfortáveis, nos faz esperar em lugares que não é a nossa casa, não é a nossa terra. Mas chega o momento da plenitude do tempo.
chegou para Jesus, mas também chega para nossas vidas, irmãos. Eu preciso confiar no relógio de Deus. Eu preciso confiar. Parar de ficar batendo perna e ficar assim, Senhor, Senhor, vai fazer que hora? Irmãos, eu cansei de participar de consagração, em que as pessoas começavam a orar a Deus e falavam assim, se eu sou teu servo, sou tua serva, eu dou 2 dias para isso acontecer. E eu olhava e falava assim, que autoridade. E hoje sabe como que eu vejo? Que petulância, que abuso. Não importa para mim, irmãos. E não é porque eu sou melhor, não. É porque eu já aprendi, não adianta eu fazer nada. Deus vai fazer as coisas no tempo dele. Ainda que tu vá embora, ainda que você não queira esperar, o relógio é dele e ele vai fazer as coisas no tempo dele. Você pode gritar, pode fazer qualquer coisa e nada vai acontecer. Nós precisamos confiar na rota de Deus, no caminho que Deus traçou para nossas vidas, mesmo que a gente não esteja vendo nada. A gente precisa, como crente, sair pelas ruas e anunciar a vitória, irmãos. Olhe para o mundo lá fora. Dá uma olhada, pense aí. Medos, vícios, política. Olhe lá para fora. O mundo está perigoso. Amanhã é segunda-feira, quem for pegar a Avenida Brasil não sabe o que vai ser. O mundo está perigoso. As pessoas estão com medo. Elas estão presas. São escravas. Então eu preciso sair daqui como um arauto desse rei, como alguém que anuncia essa mensagem. E amanhã me encontrar com pessoas no meu trabalho e dizer para elas, vocês não precisam viver acorrentados. O rei guerreiro já veio nesse lugar e ele derrotou o príncipe deste mundo. Ele quebrou os grilhões do inferno. Ele comprou a gente do mercado escravo. Você pode viver de forma livre. Saia do reino das trevas e venha para o reino da luz. Nós precisamos sair e anunciar isso para as pessoas. Campo Grande precisa dessa mensagem. Não baixe a cabeça para o inimigo. Você serve a um rei que é poderoso, a um guerreiro que destruiu as obras do diabo. Não viva como se fosse escravo dele, a não ser que você seja. E se você é, hoje, essa noite, ele pode quebrar e destruir as obras do diabo na tua vida. Nessa noite ele pode fazer isso. Eu já fui um escravo. Eu já tive medo. Eu já liguei minha televisão e vi as notícias e fiquei preocupado. Amanhã o comunismo pode tomar o Brasil. Que tome. Que tome. A igreja não vai ser destruída, irmãos. O povo de Deus não será exterminado. São séculos e séculos e séculos tentando fazer isso. E eu olho para trás e eu sei que o povo de Deus será preservado para o grande dia. Ainda que você tenha que morrer. Mas não vai terminar a história. A tua pode terminar, mas de Deus, não. O Senhor vai continuar na sua grande caminhada de vitória até aquele grande dia. O que precisamos fazer é olhar para esse bebê guerreiro, levantar as nossas cabeças e se alistar no seu exército para trabalhar, para resgatar, para trazer as pessoas que ainda estão do lado errado. E isso não é uma brincadeira. Pense um pouco e ore nesse momento. Jesus não é uma brincadeira. Jesus, ele não é uma historinha linda do dia de dezembro. Ele é aquele montado num grande cavalo branco, irmãos. Vitorioso, poderoso. Ele é aquele que pisou a cabeça da serpente. Esse é Jesus. E a vitória, ele já conquistou na cruz do Calvário por todos nós. Eu estou do lado vitorioso.
Pare nesse momento, ore ao Senhor, fale com Ele. E se você está do lado errado, é só atravessar a porta, porque hoje nós temos livre acesso ao Senhor por meio de Jesus.